Quando eu decidi pagar uma viagem para Miami para mim, minha esposa Regina, os pais dela e a irmã Jurema, sinceramente achei que seria algo divertido, tranquilo, em família. A ideia era justamente proporcionar aos meus sogros uma experiência marcante. Eles são idosos, 76 e 70 anos, e o pai dela, principalmente, está lidando com problemas sérios de saúde. Para você ter uma ideia, ele mesmo pediu essa viagem. Disse que queria voltar a Miami, onde passaram a lua de mel. E fez questão de avisar. Tem medo de que seja a última vez que viaje. Eu e minha esposa não pensamos duas vezes. Aceitamos? Claro. Ele até se ofereceu para dividir alguns custos, mas eu recusei. Faço questão. Tenho uma boa situação financeira. Eles sempre foram ótimos comigo. Não havia por que não bancar. Só que esse ano teve um bônus. A irmã da minha esposa, Jurema, se convidou. Jurema não está bem financeiramente. Tem 3 filhos em idade escolar e, segundo ela, não viaja desde a lua de mel. Ela pediu diretamente para ir junto. Eu aceitei. Confesso que naquela hora pensei, tá bom? É irmã da minha esposa. Só não sabia que teria que pagar tudo para ela também. Mas, honestamente, quando descobri não me importei tanto. A gente tem que se apoiar. Quem sabe a próxima viagem ela paga pra gente? Então fiz as reservas para todo mundo. Passagens, hotéis, passeios. Só que, desde o momento que aterrissamos em Miami, Jurema começou a agir de um jeito estranho. E quando eu digo estranho, não estou exagerando. Ela parecia determinada a me excluir de absolutamente tudo. Logo que chegamos ao resort na praia e nos instalamos, Jurema veio com aquela. Vamos tirar uma foto em família. Até aí, normal, né? Só que bem na hora de tirar a foto, ela se vira pra mim e solta. Ah, Romero, você pode tirar a foto pra gente? Queremos só nós 4. Mamãe, papai, Regina e eu. Fiquei ali, parado, desconcertado, mas não fiz cena. Pensei, tá, talvez ela só queira uma foto da família original. Mas acabou virando um padrão. Cada vez que parávamos em algum lugar bonito ou fazíamos alguma atividade legal, a Jurema vinha com a mesma ladainha. Só nós 4, ou, essa é só pra família. E adivinha quem sempre segurava a câmera? Exato, eu. Várias vezes, minha esposa Regina até me defendia. Ele também é parte da família, Jurema. E meus sogros também insistiam. Vem, Romero, entra na foto. Mas a Jurema não perdia uma chance de me deixar de lado. As fotos que a Jurema subia nas redes sociais, eu nem aprecia. Se alguém de fora olhasse, acharia que apenas Regina, os pais dela e a Jurema tinham ido para Miami. Era ridículo. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like, um hype ou um comentário qualquer. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a gente a continuar esse trabalho. Voltando à história. Eu não estava incluído em praticamente metade das fotos da viagem, e em vez de fazer memórias junto com eles, me via na função de fotógrafo, carregador de bolsas, ou simplesmente era invisível, e a coisa só foi piorando. Teve uma tarde que decidimos relaxar na piscina do hotel. Era uma piscina infinita linda, com vista direta para o oceano. Pensei, agora sim, vou relaxar. Quando fui me juntar a todos na água, a Jurema se virou para mim e mandou. Você pode ficar longe um momento? Queremos uma foto só das meninas, Regina, mamãe e eu. Eu respirei fundo. Tá, tudo bem, não é grande coisa. Mas, depois dessa, Jurema fez questão de me manter convenientemente ocupado, sempre que alguém pegava a câmera. Primeiro era só pras mulheres, depois só as irmãs, depois só a família original. E eu? O mesmo de sempre. De fora. Eu me perguntava, se tanto desgosta da minha companhia, por que aceitou vir na viagem comigo? Afinal, quem pagou tudo fui eu. Mas ok. No dia seguinte fomos fazer turismo, um passeio de barco tranquilo. Era para ser um dia familiar, calmo. Mas claro, a Jurema deu um jeito de me deixar de lado de novo. As atividades nesse tipo de passeio costumam ser organizadas em assentos de 4 pessoas. 2 mais 2. Como éramos 5, a Jurema, brilhantemente, sugeriu que os pais se sentassem juntos, numa fila. E que ela se sentasse com Regina na seguinte. Assim, facilitaria tirar fotos da família e criar memórias. E, claro, isso me deixou sozinho. Ela se virou para mim e disse. Ah, você pode pegar o banco da frente. Assim fica mais fácil para você tirar as fotos. Fica mais equilibrado. Equilibrado para quem, né? Inclusive, compraram uma daquelas fotos de recordação do passeio
e eu aparecia sentado sozinho, feito um estranho. Olha, eu entendo. Às vezes alguém tem que ficar de fora para equilibrar as coisas. Mas por que sempre eu? A Jurema também podia ter trocado de lugar, não? Mas nem uma vez. Outro episódio clássico foi o jantar no restaurante de frutos do mar. Um lugar daqueles bem chiques, onde você precisa reservar com dias de antecedência. Claro que eu já tinha reservado. Cuidei de tudo, inclusive para garantirmos uma mesa com uma vista perfeita para o pôr do sol. Quando chegamos, nos levaram até a mesa. Redonda, para 6 pessoas. Quem já passou por isso sabe. Os melhores lugares são os de frente para a vista. Naturalmente pensei que Regina e eu sentaríamos juntos com os pais dela à frente e a Jurema de um lado, mas não. Na hora de sentar, a Jurema rapidamente se enfiou no lugar ao lado da Regina. Os pais tomaram os assentos com a vista e sobrou para mim o cantinho apertado, sem vista nenhuma, espremido entre os pais e a estação dos garçons. Regina até tentou protestar. Quero sentar com o Romero. Mas a Jurema, sem cerimônia, disse: Deixa de ser grudenta, é uma viagem de família. Engoli seco e pensei: Tá, tudo bem. É só uma refeição. Mas no meio do jantar, tentei participar da conversa, falando de histórias familiares. A Jurema mudava de assunto toda hora, para coisas das quais eu, óbvio, não fazia parte. Memórias de infância, viagens da escola, piadas internas da família dela. Minha esposa e os pais dela ainda tentavam me incluir, explicando o contexto, mas a Jurema fazia questão de cortar e interromper. A sobremesa chegou, e eu já estava praticamente um fantasma na mesa. Enquanto eles riam e relembravam momentos, eu era ignorado. No dia seguinte, havíamos reservado um dia de spa. Eu, como sempre, cuidei de tudo. Reservei uma suíte privada para mim e para Regina, outra para o casal de sogros, e claro, uma suíte individual para Jurema. Tava tudo organizado, tudo pago. Só que meu sogro não acordou bem naquele dia e decidiu que preferia descansar na praia. Tudo certo. Achei que nós 4 ainda poderíamos ir pro spa e relaxar. Mas, claro que não. Ela virou para mim e disse com aquela cara de falsa doçura: Romero, bem que você poderia ficar aqui e fazer companhia ao papai. Seria mais divertido se só as mulheres fossem pro spa, sabe? Um dia de garotas. Quero passar um tempo com a mamãe e a Regina. Respirei fundo, mais uma vez. Eu paguei por tudo aquilo, e mais uma vez fui convidado a ficar de fora. Fiquei furioso por dentro, mas me segurei. Não queria explodir. Então aceitei, fiquei com meu sogro na praia. Confesso que, apesar de tudo, foi um bom momento. Ele me deu alguns conselhos, conversamos, foi divertido e até reconfortante, mas claro, a frustração com a Jurema só aumentava. Eu quis compartilhar isso com ele, mas decidi não estragar o clima. Ele já não estava bem de saúde. Pra que criar mais um estresse? Só que nesse ponto da viagem, eu já estava chegando no limite. Ainda restavam 3 dias de viagem, e eu sinceramente não conseguia mais suportar a presença da Jurema. Mas, ao mesmo tempo também não queria que minha raiva estragasse a viagem pros meus sogros. Então, eu ficava me perguntando: como é que eu lido com essa situação? Naquela noite, finalmente resolvi falar com minha esposa. Contei como eu estava me sentindo. Excluído, magoado, feito um 0 à esquerda numa viagem que eu tinha pago. Ela me ouviu, entendeu e disse que sabia como eu me sentia. Mas também disse que talvez a Jurema nem estivesse fazendo tudo aquilo de propósito. Segundo ela, quando eram pequenas, quase não tiveram férias em família. O pai estava sempre em missões, longe. Então, talvez, a Jurema quisesse aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar com os pais, com a família original. Eu até pensei: tá, pode ser. Mas, sinceramente, será que eu estava exagerando? Será que estava agindo como alguém cheio de direitos, só porque paguei tudo? Será que era intrusivo da minha parte querer ser incluído em tudo? Comecei a pensar nisso. Mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de lado o fato de que fui tratado como um completo estranho durante toda a viagem. Fiquei remoendo isso. E então, chegou o momento que foi a gota d'água. O dia do check-out. Na véspera, já tinha decidido que não ia deixar barato. Eu tinha passado a viagem inteira sendo excluído, tratado como um figurante, e no final, ainda ia sair pagando pelos luxos da Jurema? Claro que não. Então planejei. Na manhã da partida, disse para Regina: vá pro aeroporto com seus pais. Eu vou em seguida com a Jurema. Regina me olhou e falou: sei o que você está tentando fazer. E eu: claro que sabe. E agora faz o que você fez a viagem toda. Fica neutra. Ela assentiu. Então fui até a recepção do hotel.
O hotel tinha aquele sistema clássico. A hospedagem estava paga, mas todas as despesas extras, refeições, serviço de quarto, spa, minibar, atividades, eram cobradas na hora do check-out. Chamei o gerente e pedi que separasse as contas de cada suíte. Paguei a minha suíte e a dos meus sogros, e deixei a conta da Jurema sem pagar. Aguardei no saguão até a Jurema descer para fazer o check-out. Minutos depois, ela apareceu e foi até o balcão. Quando o gerente entregou a fatura para ela, cara dela foi impagável. Me olhou confusa, sem entender nada, e disse apontando para mim: "O meu cunhado da suíte 1345 vai acertar a minha conta." Eu fiquei parado ali, com a cara mais séria do mundo. Ela perguntou meio nervosa: "Romero, você não pagou a minha?" Sorri calmamente: "Já paguei pela minha família, você vai pagar pela sua." E ali a Jurema percebeu o tamanho do rombo. Ela nem fazia ideia do quanto tinha acumulado. Serviço de quarto, tratamentos de spa, minibar, refeições, tudo no maior luxo. Tentou passar o cartão, recusado. Tentou outro, recusado. O desespero começou a subir no rosto dela. Ficou olhando para mim esperando que eu oferecesse ajuda. Mas não. Ela ficou ali com aqueles olhares suplicantes, mas eu só fiquei sentado no sofá e assisti ao espetáculo. O pessoal do hotel ficou olhando torto para ela. Os outros hóspedes ficaram curiosos. E eu ali, tranquilo. Para ser sincero, foi bem satisfatório. Eu estava preparado para pagar a conta caso ela viesse implorar minha ajuda e pedisse desculpas. Mas não. Jurema era muito orgulhosa. Preferiu ligar para o marido. Ligou, explicou o que tinha acontecido, e claro, ele ficou furioso. A conta saiu quase o salário mensal dele, se não mais. Depois de uma conversa tensa, ele acabou enviando o dinheiro e ela conseguiu pagar. Furiosa, é claro. Na saída, o hotel chamou um táxi para o aeroporto. A Jurema não me dirigiu uma palavra. E para piorar, ela nem tinha feito o check-in do voo ainda. Quando chegamos ao aeroporto, ela teve que correr atrás disso, apressada. Enquanto isso, eu estava tranquilo. E ainda consegui um upgrade. Eu, Regina e meus sogros fomos promovidos para a classe executiva. A Jurema não conseguiu o upgrade por ter feito o check-in em cima da hora e ficou na econômica. Na hora de embarcar, passamos direto na fila prioritária. Enquanto Jurema estava na fila normal, irritada e sozinha. Quando ela finalmente entrou no avião, passou pela gente e fingiu que não nos viu. Quando aterrissamos, eu achei que finalmente o assunto tivesse morrido ali. Mas é claro que não. Senão a história que estou contando não teria graça. Assim que desembarcamos, a Jurema foi direto até os pais dela, chorando, fazendo escândalo, dizendo: "Ele me humilhou na frente de todo mundo no hotel, não pagou a minha conta, não me colocou na classe executiva com vocês." E começou aquela cena clássica. Lágrimas, drama, voz embargada. Tudo isso no meio do aeroporto com todo mundo olhando. O pai dela, já debilitado, ficou estressado na hora. Minha esposa tentou acalmá-la, mas a Jurema continuava. "Ele fez de propósito, me humilhou, seu marido é um traste." Eu, com a maior tranquilidade do mundo, respondi: "Jurema, você passou a viagem inteira me excluindo de tudo, me tratando como um estranho, como um empregado seu, mesmo eu pagando por tudo. Por que eu deveria pagar as suas despesas do hotel?" Falei assim mesmo. Sem rodeios. Minha sogra, vendo que o marido dela estava ficando ainda mais nervoso, só balançou a cabeça e disse: "Jurema, chega. Não queremos nos envolver. Vimos como você tratou o Romero o tempo todo. Você tinha seus próprios planos de deixá-lo de lado. Agora lide com isso." Eu só pensei: é isso. Mas a Jurema não parou. Virou para mim e disse: "Você usa o seu dinheiro sujo para controlar todo mundo. Você é um homem horrível." Depois, virou para minha esposa e soltou: "Você se aliou ao seu marido para humilhar sua própria irmã. Sangue do seu sangue, você vai ver. Esse homem vai te trair, te trocar por uma mulher mais jovem e bonita, e você não vai ficar com nada do dinheiro dele." Confesso que nessa hora eu só pensei: que espetáculo patético. Minha esposa ficou sem reação. E aí, o pai dela, que tinha ficado em silêncio a viagem inteira, simplesmente falou do jeito mais direto possível: "Jurema, seu cunhado já fez mais do que suficiente por você. Se não consegue apreciar isso, então cale-se." Pronto. Todos fizeram um silêncio total. Todo mundo parado sem saber o que dizer. Meu sogro se virou para mim, respirou fundo e pediu: "Romero, por favor, você poderia me levar para casa o mais rápido possível?" "Claro", respondi. Ajudei ele a entrar no carro e fomos embora, deixando a Jurema ali no aeroporto. Ela não aceitou a nossa carona. Provavelmente teve que pegar um táxi que, diga-se de passagem, não é barato.
São uns 100 a 120 quilômetros até a casa dela. Deixei meus sogros em casa. E os dois me agradeceram. Minha sogra me deu um abraço apertado, mais forte do que de costume. Isso pra mim já valeu a viagem. Depois, Regina e eu voltamos pra casa em silêncio. Ignorando o elefante na sala, não falamos mais nada sobre o assunto. No dia seguinte, vida que segue. Trabalho, rotina. Até que alguns dias depois, Regina rompeu o silêncio e me contou. A Jurema tá com problemas. O Sérgio quer que ela devolva cada centavo do que ele mandou pro hotel para pagar a conta dela. Parece que a Jurema está na ruína, cheia de dívida, atolada no cartão de crédito e sem saber como sair dessa. Minha esposa, claro, me apoiou, mas admitiu. Talvez você tenha ido um pouco longe demais. Eu olhei para ela e disse, talvez. Só que ela me cortou e completou. Mas a Jurema precisava aprender uma lição. Ela que se colocou nessa. E eu só pensei. Exatamente. Jurema cavou esse buraco sozinha e agora tá lá se debatendo dentro dele. Depois de tudo isso, achei que a poeira ia baixar. Mas aí começaram a surgir as reações. Alguns familiares souberam do episódio e, como sempre, as opiniões foram divididas. Alguns disseram que eu fui longe demais, que eu deveria ter pago a conta e nunca mais a chamasse em uma viagem. Outros me apoiaram e disseram que teriam feito a mesma coisa. Mas o melhor foi ver como a própria vida foi se encarregando de dar as respostas. Logo depois do episódio, o Sérgio, marido da Jurema, que até então sempre foi um sujeito educado e discreto, estava furioso comigo. Se recusou a ir ao tradicional jantar de ação de graças na casa dos meus sogros. Todos os anos, a minha sogra organiza esse jantar. E esse, em especial, era ainda mais importante, por causa do estado de saúde do meu sogro. Mas o marido da Jurema foi claro. Não quero dividir a mesa com alguém que humilha quem tem menos recursos financeiros. Pois é. Só que minha sogra não deixou barato. Chamou ele para conversar e mandou a real. Olha, Sérgio, o que aconteceu na viagem não foi isso que você está pensando. A Jurema excluiu o Romero quase a viagem toda. O tratava feito um empregado dela, mesmo com ele pagando por tudo. E sugeriu. Você quer provas? Dá uma olhada nas fotos da viagem e veja se o Romero aparece em alguma. Era sempre ele que estava tirando as fotos a mando da Jurema. E era verdade. Eu quase não aparecia mesmo. A relação que eu sempre tive com ele era aquela coisa. Nem próxima, nem distante. Nos víamos em reuniões familiares, trocávamos algumas palavras e só. Sempre achei ele um cara decente. Nunca olhei de cima e nunca o tratei diferente. Mas depois disso, confesso que fiquei chateado com ele pelo que disse. De qualquer forma, minha sogra fez o que pôde. Quando minha esposa me contou que ele não iria ao jantar por minha causa, fiquei em dúvida se eu mesmo deveria ir. Mas pensei. Eu não fiz nada de errado, vou sim, pelo meu sogro. E fui. A Jurema e o marido não foram. Quando meu sogro perguntou, minha sogra respondeu. Esse ano eles foram visitar os pais dele. Na hora, imaginei que fosse por minha causa. Só depois que fiquei sabendo do real motivo. Eles não foram porque estão brigando direto e o casamento está por um fio. Minha sogra me explicou. A Jurema se tornou completamente irracional depois da nossa viagem. Ela vive desprezando o Sérgio por causa do salário baixo dele, e agora quer que ele arrume um segundo emprego para sustentar o padrão de vida que ela merece. Parece que o Sérgio até aceitou arrumar um segundo emprego, mas disse que não conseguiria ajudar nos afazeres da casa, nem cuidar tanto dos filhos. A Jurema não gostou nadinha disso, pois de acordo com ela, os afazeres da casa e o cuidado dos filhos têm que ser dividido igualmente. E aí veio outra surpresa. Descobri que a Jurema só trabalha 20 horas por semana. E queria que o marido trabalhasse mais de 60 horas, dividindo 2 empregos, e ainda ajudasse com as tarefas domésticas. Minha sogra disse que já tentou aconselhá-la, dizendo que a vida não funciona assim, mas parece que a Jurema provou do gostinho do luxo, e agora quer manter isso a qualquer custo. Minha sogra até foi direta com ela. Se acabar divorciada, não conte com a gente. Regina e eu, no caminho para casa, comentamos. Talvez tenha sido um erro levar a Jurema naquela viagem. E eu fiquei lembrando de uma frase que li num resort. Depois que você experimenta o luxo de uma praia privada, nunca mais quer pisar numa praia pública. O mesmo vale para voar na classe executiva. E sinceramente, fiquei com pena do marido dela. O cara estava claramente sofrendo. Um homem trabalhador tentando sustentar a casa e sendo humilhado por isso. Só torci para que a Jurema caísse na real. Mas é claro que não caiu. Jurema estava gastando o dinheiro que não tinha.
O casamento deles desabou, as brigas ficaram cada vez piores. O estresse estava insustentável. O peso das dívidas, a cobrança emocional, tudo se acumulou. O pior é que a Jurema começou a espalhar que a culpa era minha, que o casamento dela acabou por minha causa, que a dívida dela existe por minha causa, que ela foi humilhada por minha causa. Mais fácil me transformar no vilão do que assumir que errou, que exagerou, que foi orgulhosa demais para pedir desculpas ou reconhecer os próprios erros. Eu, claro, não aceitei carregar essa culpa. Conversei com meus sogros e eles foram claros. A Jurema cavou essa cova. Ela comprou todos os bilhetes para destruir o próprio casamento. Eles, claro, se preocupavam com os netos, mas sabiam. Ela tinha que arcar com as consequências. Eu conversei com o Sérgio, e para meu alívio, ele não me culpou. Ele disse: não foi só a dívida. A verdade é que a gente já vinha com problemas bem antes dessa viagem. Principalmente pela falta de compromisso dela com o trabalho e com a casa. O divórcio era só uma questão de tempo. Quando se separaram, o Sérgio deu uma escolha. Você fica na casa, cuida das crianças e eu saio. Ou eu fico com os filhos, e você vai embora. E adivinhem o que a Jurema decidiu? Ela preferiu ir embora. Nem pensou duas vezes. Preferiu deixar a casa e os filhos, a ter que cuidar das crianças sozinha. E foi nesse momento que ganhei uma nova visão do marido dela. Percebi que ele era um homem de verdade. Não tem medo de trabalho duro. Arregaça as mangas e faz o que precisa ser feito. E foi aí que pensei: por que não oferecer uma oportunidade para ele na minha empresa? Gente assim com ética e responsável faz falta em qualquer equipe. E foi o que eu fiz. Conversei com ele e lhe ofereci um cargo, salário melhor, benefícios, inclusive creche para o filho mais novo. Ele agradeceu e me disse: finalmente consigo ver uma luz no fim do túnel. Enquanto isso, a Jurema foi morar na casa de uma amiga. Os pais dela foram bem claros. Na nossa casa você não fica. Alguns meses se passaram depois disso tudo. E como a vida gosta de mostrar que não temos controle de nada, veio a notícia mais dura de todas. Meu sogro faleceu. Ele tinha razão quando disse que aquela viagem a Miami seria a última viagem da vida dele. Foi devastador. Minha esposa ficou arrasada. Minha sogra, nem se fala. E eu também chorei. Gostava muito dele. Sempre me tratou como um filho. Me aconselhou. Me ajudou quando eu e a Regina estávamos começando nossa vida. Me ensinou muito mais do que consigo expressar em palavras. Perdê-lo foi como perder um dos pilares da minha vida. Por mais que muita gente diga: ah, é só seu sogro. Mas não. Ele foi muito mais que isso. E naquele momento eu tive certeza. Fiz bem em não ter criado nenhuma cena maior durante a viagem. Suportar as exclusões, as provocações, as humilhações. Tudo valeu a pena, porque ele pôde curtir a última viagem da vida dele com a família. Inclusive, tem um momento que ficou gravado na minha memória. Uma conversa que tivemos, só nós dois, sentados na praia. Ele me dando conselhos e trocando conhecimento. Se eu tivesse estourado com a Jurema antes disso, teria estragado esse momento. E eu não teria me perdoado por isso. Agora vou dizer o que aconteceu com a Jurema. O divórcio já é oficial. Os papéis foram assinados. Sem pestanejar, a Jurema fez um acordo em que a guarda dos filhos ficaria com o Sérgio, e ela ficaria com os filhos um final de semana a cada quinzena. Ele ficou com os filhos, e ela ficou livre para fazer o que bem entendesse. Mal terminou o divórcio, e ela já estava saindo com outros homens. Todos, claro, com posições financeiras confortáveis. Segundo os rumores que chegaram até a gente, a intenção dela é bem clara: encontrar alguém que banque o estilo de vida de luxo que ela merece. Após toda essa novela, estamos planejando fazer uma nova viagem. Pensamos em levar minha sogra. Ela precisa de um pouco de ar, mudar de ambiente, respirar. Acho que vai ser bom para ela. Ah, e claro, já está mais do que óbvio quem não será convidada, né? No fim das contas, eu só penso: essa história toda foi uma grande lição. Para mim, ficou muito claro que generosidade tem limite. Hoje, olho para trás e não sinto arrependimento nenhum. Faria tudo de novo. E com ainda mais convicção. Porque se tem uma coisa que aprendi é: quem quer te excluir vai te excluir, até quando você está pagando a conta. E quem merece estar ao seu lado, vai estar. Mesmo se a conta for deles. Agora sigo tranquilo, com minha esposa, com minha sogra, com meu novo colega de trabalho Sérgio, e com a consciência limpa. Enquanto isso,
Jurema segue correndo atrás de uma vida de luxo para alguém bancar. Boa sorte para quem topar.